como são os impostos dos dividendos dos fundos imobiliários americanos, os REITs. Vale a pena fazer esse investimento? Não vale a pena? Fica comigo nesse vídeo que você vai entender um pouquinho mais. Bom, a gente está acostumado aqui no Brasil a ter os fundos imobiliários, né, ter os proventos isentos de imposto e ter uma alíquota de 20% caso nós chegamos a vender ali os fundos imobiliários com lucro. Então, se a pessoa teve o lucro dentro da venda dos fundos, 20% de imposto. Se a pessoa teve lucro no dividendo, não tem imposto. Nos Estados Unidos é um pouco diferente isso. Como que funciona lá? 30% do dividendo é tributado na fonte. Então, isso já impacta bastante, tem uma queda bem relevante dentro dos proventos, justamente porque tem um fundo imobiliário que vai te gerar renda, mas 30% dele já é impactado devido à questão de impostos. Aí entra um outro ponto, que é o seguinte: você está sendo tributado lá nos Estados Unidos. Quando você vai fazer essa declaração aqui no Brasil, que você teve essa renda, você também vai ser tributado em 27,5%. Então, quando a gente vai calcular tudo isso, aproximadamente 50% do valor que você teve de provento foi tributado. Então, é um impacto muito grande, isso impacta muito naquilo que você está buscando, como rentabilidade e também como renda mensal, como renda passiva. Deixa eu trazer um exemplo prático aqui para você. Então, se você tem ali $100 de dividendo, 30 já fica retido na fonte, então você vai ter 70. Aí você vai declarar no Brasil, em cima desse 100, 27,5 vai ser descontado. Então você vai ter que converter. Se ali o dólar está em R$6, por exemplo, você vai ter que pagar referente a esses R$6 na conversão e olhando também ali esse aspecto de ter o impacto de 27,5% em relação a essa conversão no dia que você teve a renda. Então isso é bem importante. Se você vai declarar e fazer ali aquele processo de pagar o imposto de renda, né, pagar a DARF, no mês seguinte você não vai pagar com a cotação que mais te beneficia naquele dia. Você vai ter que pagar referente à cotação do dia a qual você teve a data com, aquela data do provento. Então você pode me perguntar: Jefferson, então não vale a pena? Não, calma aí, a gente tem que olhar um pouquinho também outros aspectos que são ali dentro dos fundos imobiliários americanos. Se você está nesse vídeo e você está querendo ter renda passiva em dólar, conversa comigo aqui embaixo, eu vou te deixar o telefone, porque eu vou te mostrar uma maneira a qual você consegue ter essa renda passiva e ao mesmo tempo não ter uma tributação tão elevada se você me chamar. Eu vou te deixar ali o meu telefone aqui embaixo e também o QR Code para que você me chame e eu te mostre essa maneira para ter uma tributação menor e ter uma renda muito legal em dólar. Bom, então eu vou seguir aqui e mostrar para você por que talvez faça muito sentido para o teu portfólio ter os REITs, os fundos imobiliários americanos. Bom, como você sabe, as ações aqui no Brasil, quando você vai fazer a venda e vende abaixo de R$20 mil, você tem isenção de imposto. Você fez aquela venda no mês de R$20 mil, até R$20 mil, você vai ser isento de imposto. Nos REITs é o mesmo caminho. Você vai conseguir ter ali até R$35 mil de isenção caso você venda naquele mês. Então isso é muito bom, porque os REITs são um pouco diferente dos fundos imobiliários. Um aspecto bem importante, que é o crescimento. Então você está comprando, pensando na renda e também pensando na valorização, você consegue fazer essa venda periodicamente de até R$35 mil isento de imposto. E a partir desses 35 mil, Jefferson, como é que funciona? Se você vender até 5 milhões, você vai ter 15% de imposto. Se você vender de 5 a 10 milhões, 17,5% de imposto. De 10 a 30 milhões, 20% de imposto. E acima de 30 milhões de reais, você vai ter 22,5% de imposto. Então você está vendo que essas alíquotas às vezes fazem sentido você ser tributado no seu dividendo, mas ao mesmo tempo você conseguir ter um desconto muito bom na venda do ativo. Então a gente vai ter ali esses 35 mil isento de imposto, além também de até uma venda até 5 milhões ser 15%. Então acaba sendo mais baixo aqui no Brasil. Então tem que fazer a conta ali de fato se faz sentido ter a renda passiva todos os meses ou se faz olhando para crescimento e ter um valor de imposto mais baixo do que no Brasil. Ponto bem importante, tá? Na hora que você faz a venda nos Estados Unidos, você fez a venda do REIT ali com lucro, você não foi tributado. Você vai ter que tributar aqui no Brasil. Você vai ter que emitir uma DARF com o código 8523 e fazer o pagamento até o último dia útil do mês subsequente, assim como acontece na venda dos fundos imobiliários e na venda das ações aqui no Brasil. E aí você pode me perguntar: ô Jefferson, vale a pena então ter os REITs?
ter os fundos imobiliários americanos, visto esse cenário de tributação elevada para eles? Olha, eu digo que talvez. O que a gente tem que olhar sempre é o seguinte: eu venho trazendo alguns fundos aqui dentro do canal e a minha ideia é continuar trazendo mais REITs dentro do portfólio, porque ali você está se expondo a uma moeda mais forte do que o real, ao mesmo tempo numa classe de ativo que hoje encontra-se subvalorizada dentro do S&P, dentro da bolsa americana. Enquanto a gente vai ver setores que estão com os múltiplos muito elevados, no caso de tecnologia, 30, 60, 80 vezes o lucro, os lucros dos REITs, né, que ela é um modelo um pouco diferente aqui do que aqui no Brasil, lá é focado no lucro. Então, isso faz com que os lucros estejam mais baixos, ali na casa de 10 vezes, 12 vezes. Então, isso é muito bom, porque você está comprando algo que está com um pouquinho mais de compressão. Quando a gente olha essa compressão e traz aqui para o Brasil, por isso que é um grande diferencial, por isso que nos Estados Unidos essa distribuição de dividendo ela não é tão elevada, porque a tributação é de 30% na fonte. Então, aqui no Brasil, como a tributação de dividendos ela é isenta, então isso faz com que seja mais atrativo a distribuição. Lá fora, não. Acaba sendo muito mais importante o crescimento do ativo também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Talvez tenha ficado dúvidas ainda para você. Se você ficou com dúvidas, deixa aqui embaixo o seu comentário, porque daí eu consigo dessa forma entender um pouquinho mais e fazer uma segunda abordagem. E também não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e deixar aqui o meu número novamente aqui embaixo, para que você me chame ali, para você fazer uma alocação com uma tributação mais baixa do que essas que eu mencionei. São estratégias que a gente consegue fazer para você rentabilizar mais.